E o Flamengo vence o Vasco de novo e vai para a sétima final consecutiva do Campeonato Carioca. E no jogo de ontem, o Flamengo teve o melhor público como mandante em 2025. Bruno Henrique chega a 100 gols pelo Flamengo e decreta de vez. Ele é o pai do Vasco. Vinícius Júnior e Lucas Paquetá postaram em suas redes sociais torcendo pelo Mengão. E nesse vídeo eu quero comentar esses e mais alguns assuntos. Mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, ó, inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar aquele like. Bom, o jogo do Flamengo contra o Vasco era um jogo protocolar, porque o Flamengo tinha vantagem de empate, tinha vantagem de perder por um gol de diferença, que ainda assim se classificaria. Com isso, o Flamengo vai ir para a sétima final seguida do Campeonato Carioca e pode conquistar o seu terceiro título em apenas 3 meses no ano, né? Supercopa do Brasil, Taça Guanabara, valeu Taça, né? O primeiro turno ali do Campeonato Carioca, então foi um título também. E agora do Campeonato Carioca. O Vasco, assim como no primeiro jogo da semifinal, ele começou bem a partida, e foi uma coisa que também eu falei no vídeo anterior ao canal, é que eu esperava que o Vasco fosse para cima, até mesmo para ter um bom jogo, para o público que pagou ingresso ir lá e ver um bom jogo. E quando eu falo de bom jogo, não é só o Flamengo atacar, massacrar o time. É o time oferecer jogadas também, né? Tocar bola, ir para cima, aquela coisa toda, para ter realmente uma partida de futebol. Antes da paralisação do jogo, o Vasco estava melhor na partida. O Flamengo estava tocando muito a bola, não oferecia tantos riscos, e o Vasco estava conseguindo ali chegar mais ao gol do Rossi. Tanto que o Vasco, enfim, consegue ali marcar o seu primeiro gol com o jogador, deixa eu ver aqui, Nuno Moreira, né? O Lucas Freitas domina a bola sozinho, o jogador do Vasco, e acaba ali meio que dominando errado ainda, e ela sobra no pé do Nuno Moreira. E aí o Rossi, enfim, toma o primeiro gol dele no Campeonato Carioca, e naquele momento o vascaíno, rápido vislumbre, acreditou que poderia fazer o segundo gol no Flamengo. Tem a parada técnica e depois disso o Vasco sumiu da partida. Eu acho que o domínio do Flamengo depois dessa parada técnica, ela foi muito grande e realmente o que se esperava aconteceu, que foi o Flamengo dominando, criando mais chances de fazer o gol e realmente convertendo essas chances. O Flamengo venceu por 2-1, gols marcados pelo Bruno Henrique e pelo Luiz Araújo, que eu vou já falar do Luiz Araújo, e vence o Vasco mais uma vez. E agora fica difícil de defender a ideia de que a gente tem que se preocupar com o Vasco. Mais do que nunca ficou claro que há uma diferença muito grande de um clube para o outro e vai além da capacidade técnica dos treinadores e dos seus jogadores. Eu acho que a parte psicológica dos jogadores do Vasco também está muito afetada. Nesse jogo de ontem, o Flamengo teve aí o seu recorde em 2025 como mandante, tá? Mais de 51 mil pagantes estiveram no Maracanã. Com isso, o Flamengo teve aí, então, um recorde de bilheteria como mandante em 2025. Realmente muito bom para o Flamengo. Bom, falar agora de partes individuais do jogo. O Arrascaeta, mais uma vez, não jogou bem. A torcida fez uma homenagem ali para ele, com um mosaico muito bonito, inclusive. Mas, cara, não é de hoje que o Arrascaeta não vem apresentando um bom futebol. Ele tá errando em lances, errando toque, drible, perdendo bola. Tá longe de ser o Arrascaeta que nós sabemos que ele consegue ser. Inclusive, teve um lance que o Gerson carrega a bola e ele ia passar a bola para o Bruno Henrique, se eu não me engano, e o Arrascaeta tira meio que do pé dele e joga a bola para o Wesley. Tá? Então, naquele momento, ali o Gerson, inclusive, fica muito irritado e o Arrascaeta parece que não está na sintonia do restante do elenco do Flamengo. E é uma coisa que precisa ser corrigida, porque é um jogador muito importante, que a gente precisa muito do Arrascaeta inteiro para todos os jogos, mas ontem ele deixou a desejar. Ao contrário dele, o outro uruguaio, De La Cruz, jogou muita bola. O De La Cruz foi muito bem no jogo de ontem, me arrisco até dizer que se não foi o melhor, ele foi um dos melhores ao lado do Gerson ali, do Wesley, tá? Mas realmente, finalmente, na verdade, ele dando retorno técnico daquilo que o torcedor espera dele, que eu acho também, eu acredito, na verdade, que o Felipe Luiz também espera dele. Armou jogadas, desarmou, deu dribles, lançamento, realmente foi muito importante no jogo de ontem o De La Cruz. Aí a gente vai falar do Bruno Henrique. Bruno Henrique chegou a 100 gols pelo Flamengo, cara. Realmente, desses 100 gols, 11 marcados contra o Vasco. Bruno Henrique decretou, ele é o pai do Vasco.
É impressionante a capacidade que o Bruno Henrique tem de fazer gol no time do Vasco. É impressionante. E aí, no segundo tempo, a gente começa a ter ali uma onda de jogadores sentindo desgaste físico. O primeiro e mais preocupante naquele momento foi o Bruno Henrique. Aos 15 minutos do segundo tempo, ele sentiu ali o posterior da coxa direita e realmente não dava mais para ele continuar. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não se sabe ainda se ele tem alguma lesão, algum estiramento, algo do tipo, tá? Mas o Bruno Henrique sai e para o lugar dele entra o Luiz Araújo, que, cara, é impressionante. O Luiz Araújo, se colocar ele como titular, não seria nenhum absurdo. Na verdade, ele merece a titularidade, mas quem que o Felipe Luiz vai tirar? Porque o Gonzalo Plata também está muito bom. Ele também jogou muito bem a partida de ontem. Pelo menos na minha opinião, na minha visão do que eu assisti o jogo. E o Luiz Araújo está pedindo passagem. Realmente, ele entra e ele sempre responde em campo, cara. Com gol, com assistência, com desarme, recomposição, na marcação. O cara polivalente mesmo, sabe? Ele ajuda muito o Flamengo. Sempre que entra, entra muito bem. E ontem, mais uma vez, entrou dando drible e fazendo ali mais um belo gol ali, decretando a vitória para o Flamengo em cima do Vasco. A gente teve também naquele momento o Wesley, que sentiu a panturrilha, e aí em determinado momento parecia que ele ia sair, mas ele voltou para o jogo. O Gonzalo Plata também, tá? Ele caiu uma hora ali no gramado, mas realmente conseguiu voltar para a partida. E hoje nós vamos conhecer o segundo finalista do Campeonato Carioca, que provavelmente vai ser o Fluminense. Eu falo provavelmente porque a gente sabe como o futebol é. E se acontecer um milagre, o Volta Redonda faz 5 gols no Fluminense e consegue virar a partida e ir para a final do Campeonato Carioca enfrentar o Flamengo. Mas se tudo ocorrer dentro da normalidade, o Fluminense vai vencer de novo o jogo e vai, enfim, decretar mais um Fla-Flu na final do Campeonato Carioca. Bom, para encerrar o assunto, ontem a gente viu o Vinícius Júnior e o Lucas Paquetá fazerem postagens ali em uma rede social que estavam acompanhando o jogo. Inclusive, o Vinícius Júnior faz menção ao Bruno Henrique, né? Sempre ele. Claro, fazendo alusão ao rei do clássico e que ele gosta muito de fazer gol em cima do Vasco. Então, os crias do Flamengo de olho no Mengão assistindo, cara, e é muito bom ver isso, né? O Vinícius Júnior e Lucas Paquetá, crias do Flamengo, que hoje brilham no futebol europeu, sempre acompanhando o Mengão. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que clicou e ficou até o final e te convido, se não é inscrito, clica aqui embaixo em se inscrever, se ativa o sino da notificação e deixa aquele like. Valeu, nação, até a próxima.